Eu sou Wesley, eu e Luan vamos apresentar a proposta e execução de um problema prático de otimização utilizando programação linear. O problema que a gente propôs foi para uma empresa que produz chapas de vidro personalizadas e ela trabalha com chapas base, que são chapas maiores que são utilizadas para fazer os vidros personalizados, fazer os cortes no caso, como está mostrando no exemplo aqui. Essa chapa maior é a chapa base, onde a empresa recebe pedidos e ela deve fazer o corte nessa chapa base para atender aos requisitos desse pedido, que podem variar aqui. A gente, no caso, usou esses dois exemplos de 15 e de 20 por 20, mas na execução a gente usou mais tipos aqui, só para ficar mais fácil de exemplificar. Mas geralmente seria pedido uma quantidade grande de cada um aqui. Então ela usaria várias chapas base no caso para poder atender, fazendo os recortes. Aqui um exemplo dos padrões de corte que pode acontecer. Esses padrões podem ser de N tipos, de vários tipos diferentes. Nesse caso aqui limita um pouco os tipos de corte porque a gente usou duas chapas personalizadas, que seriam os pedidos, né? Só. Então, quanto maior os tipos de chapa que deve ser cortado por pedido, mais aumenta os tipos de padrão de corte que pode acontecer. Aqui no caso, um exemplo de pedido. Por exemplo, o cliente pode pedir 60 placas de vidro de 20 por 20 e 40 de 15 por 15, por exemplo. Então, utilizando esse padrão de corte, no caso, esses dois padrões de corte aqui, foram utilizadas 5 chapas base para atender os 60, aqui dá de 20 por 20, e 2 chapas base para atender os 40 de 15 por 15 aqui no caso. A ideia de otimização é ocupar o máximo de espaço possível em cada chapa base e consequentemente diminuir o gasto de material. A função objetiva então pode ser modelada como maximização, para maximizar o espaço ocupado, ou minimização de espaço que sobra, de material que sobra, ou seja, diminuir gasto. A gente no caso modelou como minimização de material gasto. Essa ideia de ocupação de espaço é bastante ampla, e então esse problema pode ser utilizado, a formulação desse problema pode ser utilizado para vários tipos de otimização que envolva espaço, como por exemplo para tecido com formatos diferentes, para ocupação de um terreno, por exemplo, que deve ser construído o máximo possível numa menor quantidade de terreno, esse tipo de problema. Então por isso a gente escolheu esse tipo como problema prático, e a gente entendeu que é um problema muito útil no cotidiano. A gente utilizou um software que chama MaxCut e ele gera padrões de corte desde que você defina um valor inicial para o material, que nesse caso é a chapa base lá, que deve ser recortada, e defina quantidades de materiais menores. Nesse caso, como está indicado aqui, a chapa A e B de 15 por 15 e 20 por 20. Então, a partir desses dados, ele vai gerar diversos padrões de corte. Esse software ele não gera os padrões de corte mais maximizados, os padrões ótimos, mas gera padrões razoáveis de corte. A gente utilizou esse MaxCut para a gente ter padrões de entrada, que sirva de entrada para o nosso modelo. Daí, com o modelo linear, a gente busca a otimalidade. Aqui está um exemplo de padrão de corte que o MaxCut pode gerar. Olá, eu sou o Luan e irei falar sobre o modelo linear desenvolvido para resolver um problema proposto. Bom, como nós temos um problema de minimização, onde nós queremos minimizar a quantidade de material, minimizar a perda de material na produção de itens menores utilizando um item maior, então nossa função objetiva será de minimização, será um somatório
de 1 até M, onde M é a quantidade de padrões de cortes, de somatório de PI vezes XI. PI, ele representa a perda do padrão de corte I. O que é essa perda? Essa perda é esse espaço, por exemplo, nesse padrão de corte, exemplo, esse espaço em amarelo, o espaço não está sendo utilizado para a produção de nenhum item menor. Então quer dizer que ele vai ser descartado após o corte. Então, esse espaço representa a perda. Essa perda, nesse exemplo, seria de centímetros quadrados. Então, PI é o valor em centímetros quadrados, é o valor de perda em centímetros quadrados desse padrão de corte. Por exemplo, vezes XI. XI é a nossa variável de decisão. Ela define quantas vezes o padrão de corte I será utilizado na produção dos nossos itens menores. E sujeita às nossas restrições, que são duas restrições. Essa primeira restrição, ela coloca um limite superior na produção dos itens menores. Por exemplo, o item A, eu posso ter uma demanda, eu quero no máximo 100 itens A. E B, eu quero no máximo 50. E essa segunda restrição, ela restringe o mínimo, a quantidade mínima que eu tenho que produzir. Por exemplo, eu tenho que produzir no mínimo 50 itens A. Ou no mínimo 30 itens B. É um limite superior, um limite inferior. E a nossa variável de decisão ela será inteira, porque não tem como eu utilizar meio padrão de corte, ou um terço de um padrão de corte. Tem que ser inteiro. Então, nós temos aqui um problema linear inteiro, puro. Então, seguindo. Agora eu irei apresentar um passo a passo de como o nosso modelo pode ser utilizado. Bom, vamos tomar como exemplo esse problema. Nós temos uma placa base. Poderia ser mais de uma placa de dimensão diferente, mas vamos utilizar um exemplo simples para a gente entender melhor. Essa placa de dimensão de 80 por 70 centímetros, a partir dela nós queremos produzir 60 itens do tipo A, no máximo 70, e 40 itens do tipo B, no máximo 50. Bom, o primeiro passo vai determinar quais padrões de cortes nós iremos utilizar para a produção das placas menores. Bom, para isso nós iremos utilizar o software Maxcut. Na primeira execução do software, nós obtemos esses 3 padrões. Nós vamos executando até que não haja diferença de padrões e não gere um padrão diferente. Podemos ver que na segunda execução ele já gerou um padrão que nós não encontramos anteriormente. Executando uma terceira vez, nós podemos notar que não é gerado um padrão diferente, então nós paramos a execução. Bom, o próximo passo é remover os padrões repetidos que nós encontramos. Nesse caso, esse padrão de corte 2 na primeira execução e o padrão de corte 2 na segunda execução são iguais. Então, nós removemos um deles. Bom, o próximo passo, nós removemos os padrões que possuem um desperdício maior ou igual a 20%. Esse valor não precisa ser 20%. Pode ser qualquer valor que você preferir. Dependendo do valor, você pode ficar com mais padrões ou menos padrões. Isso pode interferir no tempo de execução, né? Então, isso fica a critério. Bom, determinados os padrões de corte que nós vamos utilizar, agora nós temos que definir quantas vezes cada padrão será utilizado. Para isso, nós vamos aplicar o nosso modelo desenvolvido agora, né? À esquerda, nós temos o nosso modelo implementado no Lingo. No centro, nós temos uma instância do nosso problema que nós estamos resolvendo no momento. E nós temos os padrões de cortes criados anteriormente, que são 3. E os itens que nós queremos produzir. 60 itens do tipo A, no máximo 70. 40 itens do tipo B, no máximo 50. No nosso modelo Lingo, nós temos nossos sets. Nós temos aqui nosso corte. Tem uma chamada para a leitura da instância, que ele faz a leitura de quantos padrões de cortes nós temos. No caso, são 3. Então, um corte P1 ao P3. E cada corte tem 2 atributos, que é a perda. Cada corte tem uma perda relacionada. O corte 1 tem essa perda, o corte 2 é essa perda e o corte 3 é essa perda. Temos a perda e a quantidade de cada padrão, de utilização de cada padrão.
Essa variável quantidade é a nossa variável de decisão. E em seguida nós temos os itens que nós queremos produzir, os itens A e o item B, que nós definimos ele é feita a leitura dele aqui no arquivo, o item A e B, e nós relacionamos os cortes com os itens. O que é essa relação aqui? Essa relação possui um atributo que é quantidade, no caso, por exemplo, no corte 1 e item A, a quantidade nós temos 8 itens A. No corte 1, item B, nós temos 10 itens B. E assim sucessivamente. No corte 2, item A, nós temos 9 itens A. E dando segundo procedimento aqui na seção de dados, nós instanciamos nossos dados, né? que são nossos atributos aqui nos nossos sets, a perda de cada instância. Nós lemos o arquivo, é sequencial. Aqui temos a perda relacionada ao padrão de corte 1, perda relacionada ao padrão de corte 2 e assim sucessivamente. Em seguida, nós setamos a quantidade mínima de cada item, também é sequencial. Nós temos aqui a quantidade mínima do item A e a quantidade mínima do item B. E em seguida, nós temos a quantidade máxima do item A e a quantidade máxima do item B. E a quantidade de... Por fim, nós instanciamos a quantidade de cada item em cada padrão de corte. Aqui no arquivo, ele vai fazer a leitura do arquivo, nós está estruturado da seguinte forma. Cada linha, aqui podemos ver isso aqui como uma matriz. Cada linha é um padrão de corte. Nós temos 3 padrões de corte, então nós vamos ter 3 linhas. E cada coluna é um item A e B, então nós vamos ter 2 colunas. O que essa linha 8, 10 representa? No padrão 1, nós temos 8 itens do tipo A e 10 itens do tipo B. Segunda linha. No padrão de corte 2, nós temos 9 itens do tipo A e 8 itens do tipo B. 8 itens. E na última linha, nós temos 12 itens do tipo A e 0 itens do tipo B. E aqui nós temos nossa função de minimização e nossas duas restrições do limite superior e inferior da quantidade de itens. Limita a quantidade dos nossos itens. E essa última restrição que diz que a nossa variável de decisão, quantidade, que é a quantidade que cada padrão será utilizado, ela é inteira. Né? Bom, executando o modelo, nós obtemos a nossa solução. Ela diz que nós devemos utilizar o padrão 1 uma vez, o padrão 2 5 vezes e o padrão 3 uma vez. Nós obtemos esse seguinte resultado. No total, nós vamos utilizar 7 chapas básicas, que é a chapa maior, e vamos conseguir produzir 65 chapas A e 50 chapas do tipo B. O desperdício total, somando todos os desperdícios de todas as chapas, dá um total de desperdício de 11,60%. Quer dizer que a gente conseguiu aproveitar 89% aproximadamente das chapas. Bom, comparando o resultado com o Maxqt, por exemplo, se nós fôssemos utilizar somente o Maxqt para encontrar uma solução, nós iríamos encontrar essa solução aqui. A gente iria utilizar 4 vezes esse padrão, 2 vezes esse padrão e 1 vez esse padrão. No total, a gente iria utilizar 7 chapas base. Nós iríamos conseguir 60 chapas do tipo A, 40 do tipo B, com desperdício de aproximadamente 16%. No nosso modelo, nós conseguimos um resultado melhor. Aqui, como as instâncias são pequenas, então a diferença ainda é pequena, mas é um ótimo resultado, dependendo do preço, né? Agregado a cada chapa. Então aqui nós conseguimos 65 chapas, 5 a mais no Maxqt, e 50 tipo B, fazendo um maior aproveitamento dos espaços aqui que a chapa padrão nos oferece. Bom, então é isso.
Terminando por aqui nossa apresentação.